O assassinato de John Lennon, tá? Já está caindo a minha haste aqui. Vamos falar sobre isso aqui. O assassinato do John Lennon acabou confirmando uma série de coisas que o Adorno colocou nos seus estudos sobre autoridade e família. Tá? O fato de um fã ter matado ele, John Lennon, um fã matado o seu ídolo, Mark Chapman, em frente ao edifício Dakota, lá em Nova York, em 1980, muito... isso é inegável. O Instituto Tavistock ele vai utilizar muito dessas pesquisas. Claro que Adorno não participou, mas é claro que essas descobertas em ciências sociais se tornam públicas. E vai ser utilizado esses estudos sobre autoridade e família, a relação da autoridade e da família numa sociedade capitalista pós-industrial, ou pós-Segunda Guerra Mundial, ou do capitalismo tardio. Tá? Saiu aqui, gente, saiu minha haste, vai ficar... que coisa! Oh, meu Deus! Mas está aqui firme, não cai nos óculos. É a coisa mais próxima do Adorno, o fim do próprio John Lennon, dessa maneira, com uma coisa que ele antecipou. Isso que vocês estão vendo, esse esquema, está muito nesses estudos de autoridade e família do Adorno e do Horkheimer, o que ele chamava de teoria da correia de transmissão, que é um fenômeno, o fenômeno dessa sociedade pós-guerra, essa sociedade de massa, sociedade das multidões, governada pelos meios de comunicação, onde a família patriarcal desaparece e você vê o crescimento da família nuclear. Isso não tem nem dúvida, essas descobertas, isso que aqui a gente vai tentar explicar, é usado como engenharia social, não só lá pelo Instituto Tavistock, como atualmente em guerra híbrida. Isso não tem nem dúvida. O que significa esse esquema aqui, teoria da correia de transmissão? Ele fala da relação dessa nova família do pós-guerra, chamada família nuclear. O que você tinha anteriormente era a família patriarcal, que era uma família mais numerosa, onde o pai era o elemento principal, porque ele era dono, um pequeno burguês, dono de um pequeno médio negócio, do qual a família tirava sustento. Então, os filhos, geralmente uma prole numerosa, muitos filhos, iriam herdar aquilo que o pai iria deixar, continuar os negócios. Tá? Esses pequenos, médios negócios, né, a pequena burguesia, desaparece com o crash de 29 e principalmente com a Segunda Guerra Mundial e a crise econômica. Desaparece a pequena burguesia. Então, a pequena burguesia é substituída pela família nuclear. O pai é proletarizado, ele não tem mais um pequeno, médio negócio. A mãe também tem que trabalhar, porque a renda não é o suficiente para todo mundo. Os pais ficam fora de casa. Não são mais presentes, eles estão ausentes. Então, os filhos, você vai ter a primeira geração sem pais na história. Sem pais, no sentido de paterno não é paz, é pais. Os pais, eles são física e simbolicamente ausentes. Eles não têm mais nada a dizer aos filhos. Essa cultura do rock and roll, a cultura jovem, vai aumentar ainda mais o fosso, a perda desse elo geracional que havia. E o que ocorre? O ego ideal, quem eu quero ser quando crescer, não é mais meu pai. Porque meu pai está uma figura ausente, ele está o tempo inteiro fora de casa e quando volta, não tem paciência, está tão esgotado, é um proletário, está tão esgotado. Então, quem eu quero ser quando crescer está nos meios de comunicação, está na cultura pop. Quem eu vou ser quando crescer? Só que a relação com a cultura pop é diferente, tá? Do que você tinha com o ego ideal paterno. O ego ideal paterno era de carne e osso, era o teu pai e tua mãe que estavam em casa. Agora a relação que você vai ter vai ser com elementos, vamos dizer assim, virtuais, autoridades virtuais. Quem eu quero ser quando crescer é uma imagem, é uma figura distante, tá? Não é mais como os pais que eram presentes. Então, essa relação que você vai ter com essas celebridades, isso é interessante, essa diferença entre pessoas famosas e celebridades, tá?
Esses novos modelos de ego ideal são celebridades. Qual a diferença entre celebridades e pessoas famosas? As pessoas famosas faziam coisas para serem famosas. Então, Einstein, as suas descobertas. Einstein virou assim muito próximo a um ídolo pop, pela notoriedade, pelo espaço de mídia que ele ocupou até a sua morte. Então, Henry Ford, com a invenção do primeiro carro popular na história, eram pessoas famosas conhecidas pelas suas obras. A celebridade, ela unicamente faz... O que ela faz? Unicamente expõe a si própria. Expõe a sua imagem, sua vida pessoal e sua vida privada a fofoca e especulações. O exemplo mais acabado disso são as celebridades do Big Brother. Tá? Esses não fazem nada mesmo, apenas ficam lá conspirando-se entre si. Tá? E expondo-se a si próprio. Essas são as celebridades. Esses são os modelos, segundo Adorno e Horkheimer, os novos modelos de ego ideal para essa sociedade. Só que a relação que você vai ter com eles é de amor e ódio. Tá? É admiração, não é mais admiração, é inveja. Diante de celebridade, você não tem admiração, você tem inveja. Admirar é um sentimento positivo. Tá? Eu quero ser como ele, né? Mas a possibilidade, inclusive, de você superá-lo. Agora, a inveja é um sentimento negativo. Da seguinte maneira, eu jamais serei como ele. Tá? Eu gosto dele, eu sou fã, mas eu sei que jamais serei igual a ele. Então, o Adorno e Horkheimer identificaram o primeiro popstar, o Führer, Hitler, a primeira pessoa promovida como celebridade, tá? Na história. Isso eu estou simplificando aqui ao máximo. Né? O Führer. O Führer é admirado por um chefe, tá ali no nosso esquema da teoria da correia de transmissão, por um chefe que trabalha numa empresa qualquer, ou departamento, uma repartição pública. Ele admira o Führer. Pô, esse cara é um mito. Nossa, eu gostaria de ser como ele. Como esse cara é decidido, como esse cara é porreta, vamos falar dessa maneira. Eu gostaria de ser como ele, mas ele sabe que jamais vai ser como ele. Tá? Por quê? Eu sou apenas um chefe aqui, um chefe numa repartição aqui na empresa, jamais vou ser igual a ele. Tá? Frustrado, ressentido por isso, ele desconta essa frustração no superior hierárquico dele, o subalterno dele, que é um coitado de um pai de família. Então, digamos assim, que esse chefe vira um pequeno Führer, um pequeno Hitler. Quem manda aqui sou eu. Então, ele, de diversas maneiras, humilha esse coitado de um pai de família, subalterno dele. Tá? Hoje a gente poderia chamar isso de assédio moral, esse tipo de situação. Mas ele vira um pequeno Führer. O pai, frustrado, ressentido, retorna para casa, desconta na própria esposa. Tá? As humilhações que passou no trabalho, desconta na própria esposa. Aí acho que dá para entender a linha de raciocínio. A mãe, humilhada, frustrada, vai descontar nos filhos. Né? Devido a esse abismo geracional que já está criado entre os filhos e os próprios pais, vai descontar nos filhos. Os filhos, claro, humilhados, um vai descontar no outro, no mais velho até o mais novo. E chegando na escola, vamos ter os fenômenos de bullying, em que os mais velhos vão descontar nos mais novos a frustração. Aí vem a definição de Adorno de fascismo, de pensamento fascista. Aquele que é duro consigo próprio se acha no direito de ser com os outros. Duro. Tá? Então, essa concepção de dureza da vida que passa por essa correia de transmissão. Um vai descontando o ressentimento, a frustração para todos, para o outro. Até que os mais baixos, os losers, os perdedores, assim, os mais assim que estão lá embaixo, através dos meios de comunicação, no nosso esquema aqui da correia de transmissão, através dos meios de comunicação, vão idolatrar o Führer. Pessoas fracas, ressentidas, humilhadas, vão idolatrar pessoas fortes. Então, recomeça esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso, vocês devem ter entendido aqui,
cria uma situação generalizada de ressentimento, uma panela de pressão. Uma sociedade não pode viver assim, nessa panela de pressão. Então, claro, para libertar a pressão dessa panela, é necessário um bode expiatório. E aí vem, claro, no caso da Segunda Guerra Mundial, os judeus, e não foram apenas judeus, eslavos, negros, homossexuais, tudo aquilo que não cabia, não encaixava no tipo ariano, né, que eles pensavam. Mas esse modelo é aplicável para a sociedade. Essa relação de amor e ódio que você vai ter com as celebridades, isso é interessante que ele fala. Celebridades não são amadas, admiradas, elas são invejadas. Então por isso que cria-se uma relação ao mesmo tempo de amor e ao mesmo tempo de ódio. Então é interessante que o assassinato de John Lennon, se há uma conexão aqui com Adorno, confirma o assassinato dele, né? Mark Chapman, muitos falam, foi um candidato manchuriano, MK Ultra na parada, o cara só precisava de um comando para ir lá e matar o cara. Sim, até a gente... Isso pode ser verdade. Mas esse gatilho cognitivo está nesse ressentimento. Ele até depois, em entrevistas, ficou toda aquela questão, mas como um fã mata o ídolo? E ele falou isso em várias entrevistas, inclusive uma que ele deu no Fantástico, na época, para a TV Globo, o Fantástico na TV Globo, em 1981. Ele falou o seguinte: eu queria ser tão famoso quanto ele. Assim, não nesses termos que eu estou colocando. Ele falava que tinha uma lista de outras celebridades que queria matar, mas a questão era: eu queria ser tão famoso quanto ele. Como eu posso? Matando ele, me tornando famoso, da pior maneira possível. Isso aí é uma longa história, que não dá para desenvolver mais, não temos tanto tempo assim. 3 horas não é tanto tempo assim. Mas confirma esses estudos da autoridade e família, que certamente o Instituto Tavistock pegou essas conclusões, esse diagnóstico da sociedade, pegou isso como ponto de partida para a sua engenharia social. Isso não tem nem dúvida, mas não que Adorno tenha participado disso, né? Mas essa relação de frustração e ressentimento que pode gerar ódio. Guerra híbrida, a gente sabe, vem trabalhando com isso, a gente já falou bastante aqui na live, e vamos falar ainda hoje sobre isso. É claro, a gente fala do assassinato aqui do John Lennon em 1980, que estaria conectado com isso. The Magical Mystery Tour, a música I'm the Walrus, que vocês ouviram aí o clipe, né, o trecho do filme na abertura, tá? Essa música, Eu Sou uma Morsa, é uma das músicas mais assim estranhas, enigmáticas. O filme Magical Mystery Tour, não sei quantos de vocês assistiram, é uma história que é mais ou menos o seguinte: os Beatles participam de uma viagem turística, eles estão dentro desse ônibus com um monte de personagem feliniano, tá? Tem muito... O senso de humor desse filme é muito humor negro, é algo assim fora da curva dos Beatles, muito humor negro, muito próximo do humor daquela trupe de humor britânica, Monty Python. Tem muitos sketches que são muito assim, Monty Python. E é interessante que eles saem um ônibus panorâmico turístico que sai pelo interior da Inglaterra. Só que eles estão sendo acompanhados, monitorados por esses bruxos. Isso aqui é uma coisa muito louca. Os Beatles fazem esses bruxos que vocês estão vendo ali, o Ringo Starr e o Paul McCartney, eles estão monitorando, eles estão acompanhando. Como demiurgos, eles intervêm em muitos momentos ali nessa viagem, tá? Esse filme foi muito mal recebido. Foi assim objeto de desprezo absoluto, bobagem sem sentido, lixo flagrante, ultrajante. Essa foi assim o tom geral da crítica, que levou até o Paul McCartney ir a público numa entrevista pedir desculpas pelo filme, pedir desculpas.
pelo filme, que a crítica achou assim, uma coisa ultrajante. Tá? As redes de TV americana, a BBC até exibiu o filme, porque afinal Beatle é produto britânico, mas assim, milhares de telespectadores protestaram contra esse filme. As cadeias de TV norte-americanas cancelaram os pedidos de compra para exibição. A partir de 1970, esse filme começou a ser exibido em sessões da meia-noite em Nova York. Aí virou um cult. E essa música, I'm the Walrus. Muitos falam que I'm the Walrus tem muitas mensagens de justamente isso. Beatles foram produtos de engenharia social, de craftsmen, artesãos. Esse termo craftsman que o John Lennon usa numa entrevista na Playboy, poucos meses antes dele ser assassinado. Ele fala isso, já estava cansado de ser craftsman. Eu sei que muitos gostam disso, tal, mas eu isso não quero mais. Então, muitos falam que ele simplesmente não poderia cair fora. E aí apagaram com ele, né, com esse assassinato aí do Mark Chapman. Mas é interessante, a música I'm the Walrus, ela foi feita em cut-up, coisa que o Bowie, outro exemplo de intervenção divina, entre aspas, o Tony DeFryer, que foi um empresário, né, a gente já contou essa história aqui, o Bowie passou os anos 60 sem conseguir sucesso. Quando ele explodiu com o Ziggy Stardust, ele já era um veterano. Tá? O Tony DeFryer foi uma coisa... simplesmente jogou dinheiro em cima dele como joga arroz em noivos. Foi muito se falou, foi uma coisa inusual no meio do rock. Algo parecido com isso foram os Beatles. Os Beatles resgataram aquele grupo de rockers falando palavrão, ignorantes, vestidos de jaqueta de couro preta, protopunks, deram uma lustrada, uma imagem neles, e aí viraram aqueles garotos bonitinhos, uma boy band, né, de sucesso, desde o início já surgiu como celebridade e tudo mais. Essa música, I'm the Walrus, o que podemos falar sobre ela? Ela foi baseada em um conto do Lewis Carroll, grande Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas. É um conto chamado A Morsa e o Carpinteiro. É um poema narrativo estranhíssimo, A Morsa e o Carpinteiro. Tá? Que até reaparece esse poema, se não me engano, no livro Alice através do Espelho. Para ser bem rápido, esse poema narrativo é mais ou menos o seguinte: uma morsa e um carpinteiro, eles estão andando numa praia onde o sol e a lua estão visíveis ao mesmo tempo. Altamente esotérico essa descrição. Aí convida 4 jovens ostras para darem um rolê pela praia. A ostra mais velha avisa aquele alegre grupo: olha, cuidado, isso não está cheirando bem, isso não vai terminar bem. Tá? Mas as jovens ostras acompanham. Seria aqueles Eggman na música, dá para perceber na música, no videoclipe, aqueles Eggman, né, os homens-ovos, né, que vão acompanhando o ônibus, que termina depois no final, tal, que aparece I am the Eggman, we are the Eggman, I am the Walrus, eu sou a morsa. Então, esses Eggman seriam essas ostras, 4 jovens ostras que acompanham o carpinteiro e a morsa. Aí, no final, descobre-se que as verdadeiras intenções do carpinteiro e da morsa eram predatórias. Eles simplesmente queriam devorar as 4 ostras com pão e manteiga. Termina dessa forma, com todo conto infantil naquele momento, de forma brutal. Né? Lobo que come Chapeuzinho Vermelho e por aí afora. O carpinteiro. Então, a música I'm the Walrus, como o filme Magical Mystery Tour, teria esse simbolismo secreto. Olha, fazemos parte, esse ônibus está sendo acompanhado por esses Eggmans, que são os fãs, que são o grupo, bruxos estão nos monitorando, tal. Então,
E esse filme causou como a música a Day in the Life, que eu toquei aqui uma parte, esse filme também causou um problema para a EMI, foi um ponto fora da curva. Tá? Hoje é um filme cult. Pouco se fala desse filme, eu acho incrível. Você fala de Beatles, fala de Help, outros filmes, mas esse filme, Magical Mystery Tour, pouca coisa, né, se fala dele. É um filme esquecido, mas vale a pena ser assistido pela bizarrice. É uma coisa fora da curva do que eram os Beatles, né, daquele momento. Mas é muito interessante. Outra dica aqui do Cine Gnose. E aí? É isso aí. Acho que falamos todos dos Beatles aqui. Falamos todos dos Beatles.